O sol nascia sobre Jerusalém, e a luz atravessava as cortinas pesadas do palácio como lâminas douradas que cortavam o silêncio, enquanto, dentro de um aposento reservado, respirava um homem que carregava em si a memória de batalhas, canções e lágrimas. Davi, o pastor que se tornara rei, sentia o corpo cansado, mas guardava nos olhos o mesmo fogo que um dia o fez correr ao encontro de um gigante em nome do Deus vivo. A harpa repousava num canto, lembrando noites de adoração. Uma lança antiga permanecia presa à parede, testemunha de guerras vencidas. Pergaminhos com a lei e os registros dos feitos do povo ficavam empilhados sobre uma mesa, como que esperando a mão de alguém que continuasse aquela história. O ar cheirava a óleo e madeira, e no corredor, passos contidos revelavam a reverência de servos, que sabiam estar diante de um momento que marcaria gerações. Davi chamou por Salomão, e o jovem herdeiro entrou com o coração acelerado, sentindo o peso de um corredor que parecia mais longo do que em qualquer outro dia de sua vida. Ao aproximar-se do leito, segurou a mão do pai e percebeu a fragilidade de quem já derrubara inimigos mais altos do que torres, mas também a dignidade de quem aprendeu a se levantar sempre que caiu. O tempo desacelerou quando Davi respirou fundo, reuniu forças e falou com voz firme, porém embargada de amor e urgência. Meu filho, estou prestes a seguir o caminho de todos os homens da terra. Sê forte e sê homem, anda nos caminhos do Senhor teu Deus. Guarda os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus testemunhos, como está escrito na lei, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde fores. As palavras ficaram suspensas no ar, como juramento, como espada desembainhada, como um selo. Não era apenas um conselho de rei para sucessor. Era o pulsar de um coração de pai, entregando aquilo que sustentou sua vida quando o aplauso cessou e quando a culpa do erro pesou mais do que a coroa. Davi apertou a mão do filho e, com o olhar fixo, comunicou sem rodeios que o trono, o povo e o futuro pertenciam ao Senhor e que o governante, que não se ajoelha diante de Deus, acabaria se curvando aos próprios desejos. As tapeçarias do quarto, com suas cores antigas, pareciam narrar histórias de fuga e perdão, de deserto e unção, de perseguição e fidelidade. O silêncio tinha o peso da eternidade, e até os guardas pareciam conter a respiração, como se temessem que qualquer ruído quebrasse aquele pacto invisível. Salomão sentiu uma atenção doce e amarga, o sabor de um adeus que também era um começo, e o coração foi atravessado por uma certeza simples e absoluta. Se Deus estivesse à frente, nenhuma responsabilidade seria grande demais. Se Deus fosse deixado de lado, até as vitórias soariam ocas. A luz mudou no aposento, e, por um instante, parecia que a manhã inteira se inclinava para ouvir o que mais Davi diria. O velho rei ajeitou-se, os ossos protestaram, mas a voz se manteve clara como um salmo que encontra o tom certo na hora exata. O Senhor me guardou quando eu era apenas um menino, me ergueu quando pequei, me conduziu quando temi, me corrigiu quando me afastei. Aprende de mim isso, meu filho, o trono é dele, o povo é dele, e nós somos apenas mordomos de uma promessa. O coração de Salomão ardia. Ele via no rosto do pai, não o brilho de diamantes ou a dureza do bronze, mas a beleza de quem conheceu o perdão e a sabedoria de quem sabe que a força verdadeira nasce do temor ao Senhor. Do lado de fora, a cidade despertava. Do lado de dentro, a história tomava forma. E naquele encontro de mãos, olhos e palavras, um legado era depositado com a seriedade de um voto e a ternura de um abraço. Davi pediu água, umedecendo os lábios, e então começou a entrelaçar sua própria vida aos conselhos que oferecia, como quem desenrola um rolo antigo e revela, linha por linha, o que sustenta a trama. Falou dos dias de pasto e pedras, quando o vento do campo ensinava a ouvir a voz de Deus,
no sussurro do silêncio. Falou do leão e do urso, e de como a coragem verdadeira não nasce do tamanho do braço, mas da certeza de quem está ao lado. Falou de Golias, cuja sombra cobriu o vale, e de como uma funda e 5 pedras eram suficientes quando a confiança estava colocada no Senhor dos Exércitos. E, sem esconder cicatrizes, falou também dos vales escuros, da culpa que um dia encontrou seu coração, das lágrimas derramadas, do salmo gemido no escuro, da mão de Deus que corrige, mas não abandona, que fere para curar, que derruba a soberba para levantar o humilde. Meu filho, disse, não busques a glória que aplaude hoje e esquece amanhã. Busca o Deus que vê o secreto e recompensa com presença. O poder seduz, a riqueza distrai, as vozes da corte elogiam quando lhes convém, mas a voz do Altíssimo é lâmpada para os teus pés, é fogo que purifica, é norte que não se move. Davi ergueu um pouco o corpo e falou do que significava governar. Julgar causas com justiça, proteger o fraco do abuso do forte, não vender veredictos por presentes, não calar a verdade por medo. Lembrou a Salomão que o trono de Israel não era como os tronos das nações. Era um trono sob aliança, dependente da obediência, firmado por promessas que passavam de pai para filho, contanto que o coração permanecesse inteiro diante do Senhor. Há nomes, prosseguiu, há histórias, há contas a acertar com sabedoria e firmeza. E sem rancor, mas com clareza, orientou o filho a lidar com homens que haviam derramado sangue inocente e que, se não fossem contidos, continuariam sendo ameaça para a justiça do reino. Não era vingança, era proteção do povo e respeito à lei diante de Deus. Então, com um brilho terno no olhar, Davi falou de Beteseba, mãe de Salomão, e do caminho de dor e restauração que Deus abriu ali, lembrando ao filho que a graça é mais profunda do que qualquer queda quando há arrependimento verdadeiro. Falou de Jonatas e de fidelidade em tempos de perigo, de amizade que sustenta, de alianças que são tesouros raros. Falou de Absalão e do rasgo no coração que um pai sente quando um filho se perde, e como o amor paterno, ainda que ferido, não se apaga. E foi exatamente ali, no eco da dor, que Davi advertiu o filho a não tolerar pequenos desvios no começo, porque o vento que move uma folha hoje pode derrubar uma casa amanhã. Sê diligente na primeira decisão, filho. Sê firme na primeira linha do decreto. Sê fiel no primeiro passo do dia. É no começo que se vence a batalha do meio e se garante a paz do fim. Com gesto lento, Davi apontou para um conjunto de pergaminhos. Eram os desenhos, medidas e preparativos para a casa do Senhor. Meu desejo foi construir um lugar de repouso para a arca do Deus de Israel, confessou. E o Senhor me fez saber que tu é que o farás. Eis ouro, prata, madeira de cedro, planos e medidas. Mas o que fará essa casa brilhar não são as pedras lapidadas, é um coração inteiro diante de Deus. Ele insistiu que o rei deveria ler a lei, meditar nela, cercar-se de conselheiros tementes a Deus, reprimir o orgulho quando os aplausos explodissem e calar a ansiedade quando o silêncio de Deus parecesse demorado. Apressa-te em obedecer, demora-te em decidir por impulso, procura sempre a face do Senhor. Não multipliques para ti aquilo que rouba o foco, que nem cavalos, nem alianças sem discernimento, nem paixões sem governo te desviem do único caminho que mantém o reino de pé. Por fim aproximou o rosto do filho, como quem sela uma herança com o próprio fôlego. Se guardares teu coração, guardarás teu povo. Se guardares a palavra te guardará. Lembra-te, justiça sem misericórdia vira pedra, misericórdia sem justiça vira lama, mas a verdade do Senhor é estrada firme para pés que o temem. O quarto agora parecia uma câmara onde o céu encostava na terra. Davi ergueu a mão trêmula e repousou-a sobre a cabeça de Salomão.
O toque era leve, mas carregado da autoridade de anos de altar, batalha e arrependimento. Senhor, orou, dá a Salomão um coração sábio e atento, capaz de discernir entre o bem e o mal, de julgar sem favoritismo, de governar sem se perder de ti, que os seus olhos te busquem pela manhã e te encontrem à noite, que suas mãos não se sujem com suborno, que seus lábios não mintam para agradar, que seus pés não se desviem por caminhos fáceis. Confirma a palavra que disseste sobre esta casa, para que jamais falte a um filho de Davi alguém que se assente no trono, contanto que ande nos teus caminhos. Salomão chorou em silêncio, sentindo que aquela bênção não era apenas despedida, mas envio. O velho rei sorriu de leve, um sorriso que misturava gratidão e paz. Meu filho, se andares com Deus, nunca estarás sozinho. Pouco tempo depois, Davi descansou. A notícia varreu Israel como um vento de luto. Houve pranto nas casas e cânticos suaves nos pátios. Salmos sussurrados em memória do homem segundo o coração de Deus. Salomão assumiu o trono, com a memória do quarto ainda pulsando no peito. E quando a noite em Gibeão trouxe um sonho, o pedido que saiu de sua boca revelou o quanto a oração do pai havia criado raiz. Não riquezas, não morte de inimigos, não longa vida, mas sabedoria para governar o povo do Senhor. E Deus, agradado, deu-lhe sabedoria como ninguém tivera, e acresceu honra e riqueza. Logo, a fama do jovem rei se espalhou, e um julgamento revelou, diante de todos, a profundidade do discernimento que recebia do alto. 2 mulheres, um bebê, uma verdade escondida sob lágrimas. A palavra do rei, firme, cortante como lâmina, expôs o amor verdadeiro, preservou a vida e estabeleceu confiança na justiça do trono. As fronteiras repousaram, a paz floresceu como oliveiras nos pátios, e a casa do Senhor começou a erguer-se a partir de planos, materiais e orações que atravessaram uma geração. Ainda assim, sobre tudo o que se construiu, pairava a voz de Davi como um sino que chama à realidade. O favor de Deus acompanha os que andam na sua aliança. E é por isso que, ao lembrarmos dessa cena entre pai e filho, entendemos que o maior legado que um pai pode deixar não é um cofre cheio ou um nome famoso, mas um caminho seguro, o temor do Senhor, a prática da justiça, a coragem de pedir perdão quando erra e a humildade de buscar sabedoria antes de qualquer decisão. Que cada pai escute esse chamado e o abrace, que cada filho guarde no coração as palavras de quem o ama e que cada família encontre, não em promessas vazias, mas na presença de Deus, o alicerce para atravessar tempos bons e tempos difíceis. Se este vídeo tocou você e sua família, compartilhe com quem precisa de esperança. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Hábito de fé para caminhar com a gente todos os dias na palavra, porque a fé se fortalece quando andamos juntos e quando a voz do Pai continua ecoando em nossos lares.